Abra comigo em dois textos da Palavra de Deus. O primeiro dele em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 5 e 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 e 9. E depois outro texto, Colossenses 2, 16 e 17. 1 Pedro 2 diz assim: Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o texto agora de Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, alguns anos atrás, nós, como igreja, caminhamos em direção à segunda reforma, conforme o nosso irmão Bill Beckman, alguns anos atrás, trouxe um livro a respeito disso. E nessa jornada, nessa caminhada, nós aprendemos, ou relembramos, um valor chamado cada membro um discípulo. Com o passar dos anos, a gente foi absorvendo, foi escrevendo ali atrás, e isso tomou, então, uma característica da nossa comunidade. Cada irmão, então, entendeu, compreendeu, que é um ministro. Agora, nós não precisamos mais dar aqui 10 razões pelas quais você deve ser ministro, ou 7 bênçãos que você receberá ao ser um ministro. Isso nós não precisamos mais falar. Talvez o que nós precisamos reforçar são alguns aspectos na prática, na vivência desses valores, ou desse valor. Porque alguém já disse para nós que a visão vaza, como hoje vazou ali, né? A calha rompeu e nós tivemos um vazamento. A visão vaza. Então é preciso alimentar, rever e reparar algumas coisas em vários setores da visão, mas principalmente dessa que é cada membro um ministro. É sempre bom lembrar aos irmãos que você e eu somos ministros. E que essa visão não foi criada pela liderança dessa igreja, não foi trazida por um livro que nós lemos, ou de algum ministério, ou de algum irmão que veio e pregou para nós aqui, e nós falamos, é bacana isso, vamos pegar isso para nós. Ou nós importamos, obrigado, amado, ou importamos de uma outra igreja. Que bacana, aquela igreja prega sobre isso, nós vamos começar a colocar no nosso mural e vivenciar essa prática. É bom lembrar aos irmãos que essa visão de cada membro, o ministro, é uma visão do reino, é um valor do reino de Deus. É um valor do reino, não de um ministério, não de uma igreja, não de uma pessoa. Lutero, Calvino, Zwingli, os reformadores da igreja, todos eles, ao romperem com a igreja cristã da época, eles estabeleceram na palavra de Deus alguns princípios, e um deles foi esse: cada membro é um ministro. Cada membro, cada pessoa, cada cristão é um ministro. E essa é uma visão do reino. Essa é uma visão que não veio de Lutero, Calvino, Zwingli e outros reformadores, mas estava nos escritos de Paulo, de Pedro, de João. Em Colossenses 1, 27 diz: Cristo está em vocês. E ele reforça em 1 Coríntios 3, 6, nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra que mata, mas do Espírito que vivifica. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 5 e 9, diz: nós somos um reino, como nós lemos, de sacerdotes. Essa orientação toda eles receberam de Jesus,
que sempre estava ministrando a eles esses valores e colocando na prática desses irmãos esses valores. Em Apocalipse 1, falando sobre a igreja, sobre aquela igreja que subirá, que estará na presença do Senhor, ele diz que nós somos um reino sacerdotal para servir a Deus, o Pai. Há muitos outros textos, mas não vamos gastar tempo com isso. Isso deve estar claro no nosso coração, só para reforçar isso na mente dos irmãos, que não é uma ideia humana, ou uma visão de um grupo de pessoas. Esse é um valor do reino de Deus. É um valor fundamental do reino de Deus. Alguém pode estar perguntando aí, mas a nossa visão não é célula? Nós tínhamos escrito um tempo atrás a nossa visão, colocamos no papel e achamos por bem às vezes retirar porque os irmãos tinham absorvido essa visão. Mas a nossa visão é evangelizar pessoas de Foz do Iguaçu, do Brasil, do mundo, levar eles a ter uma intimidade com Deus, em comunhão com a igreja e proclamar o Evangelho. É aquilo que nós resumimos ali: ganhar, cuidar, treinar e enviar. Então, alguém pode perguntar, mas a visão não é célula? O centro da visão não é célula? Não, irmãos. Célula é uma bênção. Célula é uma visão bíblica. Célula é algo que traz bênção para nós, traz fruto. Célula é um bom lugar para nós nos movermos e ministrarmos uns aos outros. Mas o centro da visão é cada membro um ministro. Cada membro é um ministro. Então, se nós tivermos essa revelação, esse entendimento espiritual, nós teremos uma grande bênção na nossa vida e na vida de outros. Mas se não tivermos, as nossas reuniões se tornarão apenas mini cultos, reuniões de ajuntamento de pessoas, porque na célula precisa ter cada membro um ministro. Precisamos nos mover como ministros nas células e fora da célula. Porque se todos os membros da nossa comunidade se envolverem, tiverem ganhando essa visão, e passar da mente, do coração, e ganhar uma revelação, nós teremos uma nação sacerdotal. E muitas coisas mudarão nas nossas células, nas nossas vidas, enfim. Alguém pode perguntar, por que nós não avançamos mais? Talvez porque evasa. E eu queria dizer o seguinte, há uma coisa que eu vou ministrar nessa noite, e preste bem atenção nisso. Porque nós, muitas vezes, entendemos teologicamente, biblicamente, que nós somos ministros, mas na prática não tem funcionado. Nós cremos que nós somos ministros do Novo Testamento, mas vivemos ainda no Velho Testamento. Nós somos ministros da nova aliança que Jesus nos chamou e nos trouxe, mas ainda praticamos o velho conceito da velha igreja. Então, temos o conceito do Novo Testamento aqui, mas a prática do velho. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos resquícios ainda no nosso coração do velho modelo, da velha igreja, do Velho Testamento. E a gente precisa mudar isso. Precisa mudar o nosso conceito, precisa mudar a nossa visão. Vejamos algumas diferenças. Por exemplo, no Velho Testamento, a gente cria, a gente lia a visitação de Deus. No Novo Testamento, a gente agora ouve que Deus habita em nós. Você vai concordar comigo? Eu acho que nada do que eu falar aqui você vai discordar. Você vai concordar comigo, biblicamente, que todos nós sabemos que no Velho Testamento, quando lemos lá, e Deus visitou Abraão, e Deus visitava Adão e Eva no jardim às tardes. Nós encontramos no Velho Testamento uma visitação de Deus. Os anjos do Senhor iam e visitavam o patriarca. Uma visitação. E às vezes quando Deus visitava o povo na tenda, às vezes quando Deus visitava o povo no monte,
Há uma visitação. No Velho Testamento havia visitação, mas no Novo Testamento Jesus veio trazer um conceito diferente. Ele habita. Isso influencia nossas músicas. Cantamos 2 músicas nessa noite. Uma falando do Novo Testamento e outra falando do Velho Testamento. Uma outra falando assim, que Deus habita em nós, o Espírito habita em nós, e uma outra dizendo o seguinte: eu só quero estar onde tu estás. Leva-me para onde estar. O conceito do Velho Testamento está na nossa mente, no nosso coração. E nós cantamos, e nós falamos, nós vivenciamos essas 2 dicotomias bem claras em nós. Cremos que Deus habita dentro de nós, mas em vez de quando pensamos que Ele saiu de dentro de nós. Por quê? Na prática, as coisas não funcionam como deveriam. Porque ainda estamos com o conceito do Velho Testamento na nossa mente. Ainda estamos na velha aliança e não na nova aliança. Preste atenção. Na prática, nós cremos que Ele está 24 horas dentro de mim. Mas nos momentos em que nós nos achamos frios e nós pecamos, achamos assim: Deus saiu de dentro de mim e eu tenho que buscar Deus agora. Aliás, falamos muito disso. Eu tenho que buscar a presença de Deus agora. Parece que Ele saiu de dentro de mim. Esse é um conceito do Velho Testamento. Deus está dentro de nós. Deus habita em nós. Sentindo ou não, Ele está dentro de nós. E achamos que Ele foi embora, largou a gente por causa dos nossos pecados, ou por causa de um problema que nós estamos passando, porque nós não sentimos Ele mais. E aí, ficamos na expectativa de Deus voltar ou não. Será que Deus volta ou não? Eu tenho que buscar muito. Então eu venho na igreja, eu oro, eu busco, eu faço. Aí, no meio do culto, eu começo a sentir a presença de Deus. Foi difícil, foi duro, foi pesado, penoso, mas consegui agora sentir a presença de Deus. Será que é assim, irmãos? O que a Bíblia diz? Ele está em nós, Ele está dentro de nós, Ele mora dentro de nós, Ele vive em nós, Ele habita em nós, como nós lemos agora há pouco em Pedro. Ele está dentro de nós. Como é que a gente vai compartilhar o Evangelho assim, ou ser ministro na segunda-feira, quando eu acordo e recebo uma notícia ruim? Como é que eu vou ser ministro? Deus foi embora. Eu tenho que esperar até domingo que vem, ou na célula, ou em algum momento, uma reunião, para de novo subir o monte e tentar trazer a presença de Deus novamente. Parece que Deus sai e entra dentro de nós. Aí eu estou bem, eu começo a orar de manhã, vou para o trabalho, tem um problema sério, Deus sai. Eu estava cheio de Deus, agora Deus sai. Aí de novo eu oro e Deus volta. E assim nós não temos esse conceito, sabemos que Ele está 24 horas dentro de nós, mas lá na prática parece que Ele sai. Então, essa compreensão de que Deus está em mim ou não, baseado nos meus sentimentos, ou em alguma manifestação, é perigosa, é errada. Então, quando o meu serviço sacerdotal, porque todos nós somos ministros, quando o meu ofício sacerdotal está baseado nas circunstâncias, nas minhas performances, no meu desempenho espiritual, estou lascado. Porque ora eu oro, leio a Bíblia, e ora não. Ora eu sinto, e ora não sinto. Então, quando eu digo assim, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou sentindo a presença de Deus, e muitas vezes, a gente, irmãos, coloca uma música para tentar sentir, não é assim? Isso acontece comigo? A gente põe uma música para tentar sentir a presença de Deus. A gente acha que nós somos aceitos por Deus, e Deus vai vir até nós
pelas nossas obras, pelos nossos jejuns, pelas nossas orações, pelas nossas leituras diárias da Bíblia. E a presença de Deus vem pela performance, vem pelo meu desempenho. É obra, irmão. Deus prometeu habitar em mim e em você, todos os dias. Amém, queridos? Não perca essa visão, porque senão nós não seremos ministros. Teremos dificuldades amanhã de ser ministro, porque não é só um ministro na igreja ou na célula, é ministro 24 horas, todo o tempo, em todo momento. Então a gente acha que a nossa justiça é condição para a presença de Deus, ou para sermos ministros. E a gente esquece de Romanos 5, que diz que Ele nos amou primeiro, a graça foi despendida sobre nós primeiro. Ele não amou a gente porque a gente é bonzinho, porque a gente é legal, porque a gente lê a Bíblia. Ele não nos amou porque nós oramos, porque Ele, como nós cantamos nessa noite, Ele nos amou, ponto. E Ele nos ama. E sempre nos amará. O amor de Deus não muda, nós cantamos. E é uma verdade. Ele não muda porque eu li ou não a Bíblia. Ele não muda porque eu pequei ou não pequei. Ele continua me amando da mesma forma. Porque Ele amou primeiro, antes de eu me arrepender, antes de eu expressar algum tipo de arrependimento, que foi uma obra espiritual também. Ele nos ama. Então parece perigoso esse negócio da nova aliança, porque a justiça da gente é muito forte, a religiosidade do Velho Testamento dentro da gente é muito forte. A gente quer ganhar Deus, quer chamar a atenção de Deus pelo desempenho. E a gente tem que entender que a justiça foi feita na cruz, é baseada nessa justiça, na cruz do Calvário, que eu sei que Ele está dentro de mim. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Ele não habita em mim, em você, por conta do que você fez, ou faz, ou tocou. Tocou em coisa que não devia, falou coisa que não devia, pensou coisa que não devia, fez coisa que não devia. Ele não nos ama, ou não sai, não entra, pelo nosso desempenho. Ele está em nós, ponto. Ele está em nós. E quando a gente tem essa consciência, nós começamos a ser ministros mesmo. Porque eu na segunda, no seco mesmo, sem oração, eu vou enfrentar o diabo. Porque não é minha oração, é o quê? A graça do Senhor Jesus. Ele me ama e está dentro de mim, ponto. Eu não vou expulsar demônio, quem vai é Jesus dentro de mim. Então nós precisamos entender disso. A mentalidade precisa ser mudada. Expulsar o demônio, orar por alguém, ministrar uma palavra a alguém. Não depende do meu desempenho, mas totalmente da obra de Cristo. E a gente precisa entender isso, irmãos. Muita coisa vai mudar no nosso ministério, na nossa vida ministerial. Porque todos nós somos ministros. Então quando achamos que Deus visita, fica sempre a impressão e a dúvida se Ele está. E a gente ora assim, Senhor, tem misericórdia. Pelo menos dessa vez tem misericórdia, me ajuda. Misericórdia é a oração do Velho Testamento, sabia? Porque no Novo Testamento é a graça do Senhor Jesus. Ele é gracioso e nos dá. Ele está independente da nossa situação. Ele está em nós. Então, aquela dúvida, será que Deus está em mim? Eu vou orar agora para uma pessoa, será que Ele está em mim? Eu vou ministrar uma palavra agora, será que Ele está em mim? Essa ideia, esse conceito da visitação, precisa acabar no nosso coração e na nossa mente. Por quê? Porque Ele está em você. Ele está dentro de você. Na nova aliança, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos vivificou. Até o conceito de avivamento, irmãos, é um conceito do Velho Testamento. Porque nós confundimos avivamento com enchimento do Espírito Santo.
Eu já estudei sobre avivamento há algum tempo atrás, no curso lá em Londrina, com um professor muito especial, falando sobre a história dos avivamentos no momento contemporâneo. Todos eles, sem exceção, não foram coisas externas. Não foram moveres externos. Foram pessoas como eu e você, que simplesmente compreenderam que Deus habita em nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora Ele nos vivificou, nos dando vida. Esse conceito é avivamento. O que é avivamento? Cristo vivendo em nós. Quer uma pessoa mais avivada do que Cristo vivendo dentro dela? E nós precisamos compreender, entender, através de uma revelação. Peça a Deus, Senhor, me revele, mais do que a lei, mais do que a palavra. Revele, Senhor, esse conceito. Efésios 2 fala sobre isso. Então, quando a nossa cabeça está no Velho Testamento, nós temos dificuldade em permitir que o Espírito Santo de Deus age em nós. Porque nós sempre pensamos que, será que Deus está comigo? Eu não estou sentindo Ele. E aí não fazemos, corremos, temos vergonha, enfim. Por que as coisas de Atos não acontecem mais? Por que Atos, as coisas de Atos dos Apóstolos não acontecem mais? Talvez, e eu creio que esse seria dentro desse contexto que eu estou dizendo, porque nós não cremos que Deus pode nos usar. Essa é a primeira parte do estudo. Eu gostaria de ministrar numa outra oportunidade, sobre como o diabo prepara a nossa mente para a gente não ser ministro. Mas o que acontece é que nós não cremos que Deus pode nos usar, porque nós não somos perfeitos. Como que Deus vai me usar para curar alguém? Como Deus vai trazer uma revelação para ministrar a alguém? Eu não sou perfeito, eu pequei agora mesmo. Como é que Deus vai fazer isso dentro de nós, irmãos? Se a gente acha e tem esse conceito do Velho Testamento. Seu amor não muda. Ele habita dentro de nós. E Ele não sai de dentro de nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que mudar esse pensamento, para que a gente tenha um pensamento do Novo Testamento e a gente cresça como igreja do Novo Testamento. Amém? Segundo lugar, um lugar santo. No Velho Testamento havia um lugar em especial, um lugar que a gente buscava a Deus, adorava a Deus, e no Novo Testamento é dentro de você. Ele habita. Quero reforçar esse conceito nesse ponto também, porque aqui está um conflito. A gente canta, a gente fala e a gente às vezes inconscientemente começa a pensar como o Velho Testamento. Na Velha Aliança era em Jerusalém, dentro do templo. Na Nova Aliança é em você, é em mim. O salmista escrevia assim: ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença, né, dentro do templo. Como é que é aquele salmo? Nos átrios, né, do Teu templo, tal. Vários salmos falando de um lugar. Aí Moisés foi para o monte orar no monte. Aí Elias e Eliseu caminharam em cidades proféticas e etc, etc. Conceitos do Velho Testamento. A Velha Aliança, Deus habitava em um lugar. Na Nova Aliança, Cristo habita dentro de nós. Ele diz assim: não moro em casas feitas por mãos humanas. Não moro. Deus veio morar dentro de você. Amém, queridos? Deus veio morar dentro de você. Nós somos uma cidade, Jesus diz, edificada sobre um monte. E quais as implicações de Deus habitar dentro de nós? Primeiro, nós não podemos estar mais perto de Deus do que já estamos agora. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Talvez eu fale uma heresia agora. E você acha que isso é uma heresia. Nós não estaremos mais perto de Deus que estamos hoje
porque Ele habita dentro de nós, do que no céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ele habita dentro de nós. Talvez no céu tenhamos uma consciência maior da presença dEle dentro de nós. Mas nós não temos, e não tem lugar algum. Eu vou sair dessa igreja, porque aqui não estou sentindo mais a presença de Deus. Aí tem uma igreja aí que estou sentindo a presença de Deus. Mas sentir a presença de Deus é orar no monte, é no mato, onde as coisas brilham, saltam, tal. Lá Deus está, aqui não. Em casa muito menos. Esse conceito é do Velho Testamento. O Novo Testamento é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele habita em você. Quer lugar mais próximo de Deus do que Deus habitando dentro de você? Então tem gente que quer mais. Eu quero mais de Deus. Ok, é um conceito. É um conceito. Não é errado. Mas nós já temos a plenitude de Cristo dentro de nós. É que às vezes não temos consciência disso, irmãos. De que Ele habita em toda a sua plenitude dentro de nós. De que Ele habita em nós totalmente, não é um pedaço, não é um braço de Jesus, uma perna de Jesus que está dentro da gente. É Jesus, através do seu Espírito. Então, Ele está em você. Esse é o lugar mais íntimo onde Ele poderia estar. Ele não está em lugar, Ele não está num ambiente, Ele não está em determinadas datas. Por isso que nós lemos no texto de Colossenses, ninguém julgue vocês por lugares, ninguém julgue você por festas. A realidade é Cristo. Cristo é a realidade. Então, se a gente se relaciona com Deus dessa forma do Velho Testamento, tentando mostrar para Deus que a gente está amadurecendo. Deus, estou orando mais, tá? Estou orando mais, estou lendo mais. Deus, como eu estou fazendo isso? Tentando chamar a atenção do Pai, para tentar de alguma forma convencer Deus que a gente está melhorando. Nós não vamos conseguir. Vai ser cansativo demais subir esse monte toda semana. Duas coisas vão acontecer: ou você vai se cansar, ou vai desistir. Ou vai se tornar um religioso, mostrando algo que você não é externamente, mas quebrado dentro de você. Você e eu precisamos entender que Cristo habita em nós. Ele habita em nós. Tudo que nós precisamos está em Cristo dentro de nós. É só começar a orar e buscar a consciência de que Ele está dentro de nós, que o ministério, porque cada um de nós é um ministro, acontecerá. Na nova aliança, a intensidade do relacionamento com Deus está baseada na fé em Jesus Cristo, na fé que Ele está dentro de nós. Então, lá no trabalho, quando eu participo das reuniões da SEM, lá na minha escola, eu tenho que ter consciência que eu já fui lavado e redimido pelo sangue de Jesus, e que Ele habita dentro de mim. Eu tenho que me lembrar sempre que Ele me amou primeiro, e não vai agir ou deixar de agir por minha causa, porque eu fiz ou não fiz. Ele vai agir porque Ele habita dentro de você. E Ele te chamou e me chamou para ser ministros dessa nova aliança. Amém, queridos? Então, quando a gente tem consciência, lá na segunda-feira você não vai dizer assim: eu orei menos, eu orei mais. Porque tudo que eu fizer é baseada na obra de Jesus. A minha oração vai ser baseada na obra de Jesus. Não porque eu orei mais, orei menos, estou mais preparado ou menos preparado. Mas a minha oração vai ser baseada na obra de Jesus, no que Ele fez por mim, no amor dEle por mim. A palavra que eu vou dar, a oração que eu vou fazer, é baseada na obra de Jesus. Não porque eu melhorei um pouco mais, levantei melhor nessa manhã. Então,
sentir que você está longe de Deus, é Velho Testamento. Cristo habita dentro de você. Talvez a sua consciência esteja longe de Deus. A sua consciência de que Cristo habita em você está ainda no Velho Testamento. Mas quando nós temos a revelação de que Ele habita em nós, muita coisa muda. Precisamos crescer na graça e na fé de Jesus. Terceiro, o Velho Testamento, ele tinha o conceito de que algumas pessoas eram ungidas e outras não. No Novo Testamento, todos somos ungidos. É aquela brincadeira que a gente fazia. Uns são e outros não, né? Todos nós somos ungidos, irmãos. No Novo Testamento, como nós lemos, no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus era unção. No Velho Testamento. Então ele vinha, capacitava as pessoas e saía. Ele vinha, dava dons, a pessoa fazia as coisas e parava. Até o Saul foi um profeta. Ele profetizou pelo Espírito Santo de Deus e caiu os seus dias em ruína. Velho Testamento. Na Nova Aliança, todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é selo de comprovação que nós somos dele. Olha que 1 João diz, capítulo 2, versos 20 e 27. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, do Espírito Santo, e todos vocês têm conhecimento. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que ninguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina a respeito de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. A palavra de João é: vocês receberam a unção, receberam o Espírito Santo de Deus. Paulo disse em Efésios 2 que nós somos selados pelo Espírito Santo. Selo. E não foi com guspe. É uma marca. Como era marcada por um ferro. Não sai. Não tem como sair. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E ele não sai mais. Então, quando você e eu estivermos aprontando alguma, pegando em coisa que não devia, falando que não devia, pensando que não devia, ele vai nos corrigir, vai nos disciplinar, vai nos ajudar a sair dessa situação, mas nunca nos deixará. Ele nunca desistirá de nós. Eu estou com vocês todos os dias. E a obra que ele começou, ele vai terminar. Promessa dele, irmãos. Quando nós temos essa consciência do Novo Testamento, nós somos um ministro da nova aliança. Muita coisa muda na nossa vida, nas nossas casas, nas nossas células. Mas quando nós achamos que tem algumas pessoas que recebem, mas eu recebi um dia uma unção poderosa, mas ela saiu de mim, ela não tem mais, ela não sinto mais nada. Essa é uma consciência do Velho Testamento. Você e eu somos ungidos por Deus. Você e eu recebemos o Espírito Santo de Deus. E Ele nos dirige em todas as coisas. Às vezes, irmãos, o que acontece é que a gente se sente mais ou menos aquecido. Sabe aquele braseiro que está meio apagado, cinza branca em cima, aí vem um churrasqueiro com aquele espeto, dá uma esfregada, o que acontece? O fogo reacende, o fogo volta, o fogo... Às vezes acontece isso, estamos juntos, vem o irmão dar uma atiçada em mim assim, e o fogo que já estava lá, o fogo da unção já estava dentro de mim, dentro de você. Aí vem o irmão, ora por mim, dá uma atiçada assim, e aquele fogo se levanta novamente, aquela paixão se levanta novamente por Jesus. Nós precisamos ser ministros uns dos outros.
está ali cutucando um aos outros, porque o fogo está dentro de você, irmãos. Amém? Fogo está dentro de você, a unção está dentro de você. A unção, o fogo de Deus está dentro de você. Então a gente precisa tirar a mentalidade do velho. Se a gente continuar com a mentalidade de unção e outros não, eu vou ali porque o irmão tem uma unção. Eu vou lá orar porque aquele lugar tem uma unção. Isso é Velho Testamento, irmão. Isso não leva a lugar nenhum, não. Nós lemos agora em João, 1 João, que nós recebemos a unção do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios 2. E esta unção está dentro de nós. Esse fogo está dentro de nós. Nós precisamos tirar aquela brasinha, aquela poeirinha branca, esbranquiçada do carvão da nossa vida para que o fogo volte. E a gente precisa fazer isso. E último, ofício sacerdotal versus a minha profissão. Muita gente aqui pensa o seguinte: Deus gosta mais dos pastores, irmãos. É verdade, né? É uma realidade. Deus gosta mais dos missionários. Deus gosta mais dos líderes da minha célula do que de mim. Porque é diferente da gente, irmãos. Esse é um conceito do Velho Testamento. Conceito do Velho Testamento. No Velho Testamento tinha lá o sacerdote, a família sacerdotal, que tomava conta do templo e tal, e ministravam, e ensinavam, etc, etc. No Novo Testamento, nós lemos agora há pouco, todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. Todos nós somos chamados para um ofício sacerdotal. Todos nós. Onde estamos, a profissão que nós estamos, é tão ungida e tão abençoada e tão sacerdotal, que o sacerdotal não está na profissão, mas está na pessoa. Você é um sacerdote, é um ministro da nova aliança. Então é um ministro profissional onde está, onde você atua, o que você faz. É lá o teu campo missionário. É lá o lugar do sacerdócio. Quanto ficar na cabeça da gente que Deus escolhe certas pessoas para ter uma unção maior, para ter uma santidade maior. E aquela profissão, aquele pastor, aquele missionário, aquele líder, ele é especial para Deus. Enquanto essa mentalidade do Velho Testamento estiver na nossa cabeça, a gente não vai ser sacerdote. A gente precisa entender que onde estamos hoje é o lugar onde Deus colocou para a gente exercitar o ministério. Porque todos nós somos sacerdotes. Então, somente você, não eu e ninguém aqui, pode ser usado por Deus onde você está. Deus te plantou lá. Entenda isso, Deus te plantou onde você está, para ser uma bênção sacerdotal, para trazer a palavra de Deus, trazer a presença de Deus que está dentro de você. Está dentro de você. Jesus está dentro de você. Onde você está, Jesus está. É onde Jesus está passando, irmãos. Jesus está dentro de você. Então as coisas funcionam melhor assim. A verdade é que Deus age em todos, sem distinção. Todos os crentes são ministros ungidos. Por isso, para terminar, o discipulado aqui na nossa igreja não é manipulativo, como em algumas igrejas. O discipulado em algumas igrejas é assim: eu sou o discipulador seu, então eu vou dizer o que você deve vestir, o que você deve comprar, o que não comprar. Isso é um discípulo fora, é do Velho Testamento. Do Novo Testamento, é alguém que te conduz a Cristo, e te leva a ter uma experiência com Cristo, e te leva a amadurecer em Cristo, para que você tome as decisões segundo a orientação do Espírito Santo.
Então, queridos, o discipulador maior que nós temos é o próprio Espírito Santo. Como nós lemos agora em João, que nos ensina todas as coisas. E ele usa um irmão ou uma irmã para orar, para atiçar o fogo da tua vida, para aquecer o teu coração, para que você continue firme com Cristo. Então nós já aprendemos, recordamos que a visão vaza, né? Todas as profissões são do Senhor, são de Deus, mas a visão vaza, por isso a gente precisa pedir revelação. Deus revela a mim que eu sou um ministro, eu sou um ministro. Eu sou ministro para servir as crianças do NCV, mas eu sou ministro também para servir os irmãos da minha célula, mas eu sou ministro também de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, para no teu trabalho ser um ministro poderoso, onde as pessoas vão ver Jesus agindo através de você. Amém, queridos? Quando isso acontecer, uma revolução muito grande nos lugares onde nós estamos, vai acontecer. Amém? Vamos ficar em pé. Ore com a pessoa do seu lado. Atiça o fogo nele, irmãos. Ore por ele. Ministre a ele que ele é um sacerdote, ungido de Deus.